Nesta quinta-feira voltamos a estar consigo para mais um Bíblia Fala. Serão mais alguns minutos em que vamos deixar que a Bíblia possa nos dar tudo aquilo que podemos tirar em 10 minutos e que de alguma forma nós dizemos que a Bíblia fala ao nosso coração. Proponho-lhe então que possamos abrir novamente a nossa Bíblia em 1 de Pedro, capítulo 4, voltarmos a ler o versículo 3, porque tal como ficou combinado ontem, voltaremos a alguns de termos e algumas áreas aqui, digamos, de maldade que existem e que Pedro salientou, e depois iremos ler também uma passagem em 1 de Coríntios. Então, 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 3, diz: porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. Se formos a 1 de Coríntios, capítulo 5, e lermos o versículo 1, já não é Pedro que fala, mas é Paulo, e diz: geralmente se ouve que há entre vós prostituição, e prostituição tal qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher do seu pai. Bom, Pedro, estamos aqui com um quadro, digamos aqui, de natureza sexual, e parece-me a mim que estes pecados de natureza sexual merecem uma atenção, não digo especial, mas é relevante nos apóstolos. Haverá alguma razão para isso? Serão eles tão importantes assim ou tão graves para que os apóstolos os mencionem e falem deles? Eles relevância têm seguramente, e nós nunca podemos esquecer que as cartas dos apóstolos, elas foram escritas para responder a necessidades contextuais, quer dizer, das comunidades para as quais os apóstolos estavam a escrever. É certo que nós, hoje, distantes que estamos desse tempo, e sobretudo ao termos a Bíblia como uma espécie de livro único, não é? Em que compilámos todas estas cartas, habituámos-nos a lê-las como se fossem um livro, não é? Escrito para nos dar a nós indicações concretas. Mas nós sabemos perfeitamente que a natureza das epístolas é que foram escritas como cartas que foram enviadas. Mal os apóstolos imaginavam nessa altura que a Bíblia seria compilada e viria a ter, digamos, esta função a qual nós lhe atribuímos, e, portanto, muito do que eles escrevem dizia respeito às suas preocupações e à realidade das igrejas às quais eles tinham responsabilidade. Portanto, é por isto que nós, como é evidente, ao fazermos a leitura destas cartas, especialmente em certas secções que abordam os problemas locais, temos que fazer uma de duas coisas. Ou os problemas são idênticos e ainda se manifestam no nosso meio, e não é muito raro que assim seja, ou se forem contextos ou realidades que nós é mais raro encontrarmos, nós aí vamos à procura de princípios que claramente se aplicam a diferentes contextos. Mas parece-me a mim que estes erros serão talvez mais importantes ou até mais graves que outros, não? Agora, o que nós podemos dizer é o seguinte: a sexualidade, ela tem uma relevância particular por uma razão que me parece por demais evidente. É que foi uma bênção concedida por Deus ao ser humano no contexto do casamento, ou seja, da relação entre um homem e uma mulher. Este é o sentido fundamental, se quisermos, essencial, no sentido de ser a própria natureza, a essência, portanto, da dádiva da sexualidade na Bíblia. É neste contexto, relação marital, portanto, madura e para a vida entre um homem e uma mulher. E o que é que nós temos? É que ao longo do tempo as sociedades foram continuamente encontrando formas de deturpar esta realidade. Seja deturpando a natureza da relação sexual, ela acontecendo fora do âmbito do matrimónio, nas mais diversas formas, desde a violência, ou seja, o abuso, até à libertinagem, não é? Estamos a falar de extremos, claro. E também se estende esta disfunção dentro do plano original, também se estende ao facto de que a sexualidade passou também ao longo, não é recente, isto é desde que o homem, enfim, as sociedades se organizaram, segundo a revelação que temos. A verdade é que a vida sexual também saiu da fronteira entre homem e mulher, passando a acontecer noutros contextos
que não apenas este. Isto mostra-nos o quê? Não é que este pecado, se quisermos, ou que a natureza desta questão seja mais relevante que outras, mas ela é muito presente na vida das sociedades, das pessoas, das famílias, de cada homem e de cada mulher. Então, o conceito que eu penso que é muito importante nós compreendermos, Jorge, e aplicar para nós é o conceito de contrafação. Por isso é que eu, para poder chegar aqui, me referi, ainda que muito brevemente, poderíamos fazer isto muito mais a fundo, mas ainda que brevemente me referi a este contexto do sentido original da sexualidade. Portanto, originalmente a sexualidade é uma coisa boa, ou se quisermos até muito boa, uma vez que ela fez parte da própria criação de Deus, como meio de procriação e reprodução, mas não apenas, como meio de relação. Por isso é que Deus disse ao homem e à mulher, Adão e Eva no princípio, para eles serem uma só carne. Portanto, esta intimidade conjugal própria da relação íntima entre o homem e uma mulher tem estas várias vertentes que a tornam parte de tudo aquilo que Deus disse é muito bom. Deus só disse que era muito bom quando terminou toda a criação. Dentro dessa obra criadora magnífica, portanto, muito boa, já estava o dom da sexualidade. É neste contexto que nós vamos entender que o inimigo de Deus, esta é a explicação bíblica, e a própria concupiscência dos homens, do ser humano, conduziu a experiência humana da sexualidade para opostos a este plano original, a que nós podemos chamar contrafação. Ou seja, a contrafação vai ser tudo aquilo que usa a mesma ferramenta, se quisermos, o mesmo dom de Deus, e vai torná-lo numa coisa que atinge objetivos completamente diferentes ou contrários, e que, em vez de elevar e produzir os tais efeitos maravilhosos, bons, vai produzir efeitos depravadores, humilhantes e tudo mais que nós podemos encontrar. É isto que nós encontramos na experiência da sexualidade. O apóstolo Pedro vai usar termos como dissoluções, que literalmente é um termo grego que pode ser traduzido por sensualidade, e as concupiscências, que poderiam ser traduzidas por lascívia mesmo, que é a condescendência com o apetite sexual, se quisermos. Claro. Ora, hoje, nós líamos a expressão do apóstolo Paulo, quando lias aos Coríntios, não é? Aos Coríntios, e quando ele falava de prostituição. Pois. Sendo certo que o termo grego que aí está poderá ter diferentes aplicações, nós hoje diríamos, bom, para a maioria dos cristãos não é a prostituição eventualmente que seja o seu problema, embora poderá ser para alguns, mas, por exemplo, nós hoje aplicaríamos estes conceitos, tanto de dissoluções, concupiscências, prostituição, em termos práticos, nós hoje, por exemplo, a pornografia é com certeza um dos maiores dramas na maneira como a sexualidade, portanto, atingiu um limite de contrafação incrível. Portanto, em que ela é usada e experimentada pela pessoa como uma espécie de produto, portanto, que perverte completamente todos os ideais. O caso da pornografia torna acessível a todos. E nota, eu estou a dar esta ênfase aqui muito específica, porque no tempo em que nós vivemos, portanto, com o acesso super facilitado a conteúdos mídia digitais de todo o tipo, atingimos um limite incrível, que é o de este tipo de conteúdos, portanto, que usam a sexualidade de uma forma completamente dissoluta e contrária aos princípios de Deus, estão abertas e disponíveis com enorme facilidade a todas as pessoas, a começar por crianças. Quando, por exemplo, atos de natureza sexual graves, como o apóstolo Paulo aí falava de... Aqui é abuso da mulher do seu pai. Do seu pai, ou mesmo prostituição, claro, que seja. Podemos não ver muito isto hoje, não é? Mas vemos outro tipo de... Outro tipo. E eu considero que, por exemplo, o acesso facilitado a todo o tipo de perversão sexual, estamos num limite que eu considero ainda mais grave, ou se quisermos, pior, em termos da decadência humana. Porquê? Porque atos com essa natureza... já não é tão evidente encontrá-los. A pessoa tem que dar muitos passos, tem que... Claro. Será todo um processo para a pessoa poder envolver-se com a esposa do seu pai, ou mesmo o adultério, se quisermos, claro, ou até a prostituição. Ou seja, tem uma implicação da decisão da pessoa muito mais... tem que haver no fundo, o que eu estou a dizer é que tem que haver um compromisso muito maior da pessoa para poder chegar a praticar tais atos. Mas existem hoje, por exemplo, muitos pedófilos. Hoje, precisamente, porquê que parece a pedofilia, por exemplo, parece proliferar? Porque as pessoas vão à internet, carregam um nome, vão à procura e encontram milhares de conteúdos
por vezes que são as próprias pessoas pervertidas que, em algum lugar, criaram esses conteúdos, por exemplo, com crianças, é uma coisa inacreditável e isto está disponível para quem quiser. Quer dizer que nós estamos aqui e os nossos filhos, que somos pais, podem estar em casa e a qualquer momento, fora da nossa supervisão, ter acesso a esses conteúdos. Portanto, nós conseguimos perceber até que ponto a sexualidade se torna uma situação muito grave, no sentido em que, como filhos de Deus, temos de ter uma preocupação com ela. Agora, a preocupação não pode ser, como possivelmente, como resposta a isto, o cristianismo, ao longo da história, e até outras religiões, mas o cristianismo foi muito pródigo nisto, que é uma visão negativa da sexualidade. Claro. Portanto, ou seja, vamos evitar tudo o que é sexualidade, quando o princípio bíblico não é esse. Claro. A contrafação do diabo, temos que chamar as coisas pelos nomes, é que é tão terrível que pode criar uma ideia de que a sexualidade em si mesma é uma coisa má, quando nós percebemos que ela foi dada por Deus num contexto bom. Portanto, eu termino dizendo isto, nós nunca podemos esquecer o seguinte: Deus dotou-nos, os seres humanos, na criação, de sentidos. Muitas vezes dizemos os 5 sentidos. Agora nota isto, Jorge, os 5 sentidos são todos elementos sensoriais que estão na superfície do nosso corpo. Portanto, isto é interessante, o tato está na superfície mesmo do nosso corpo, o olhar, o palato, o sentido do gosto, o olfato, são tudo coisas que estão mesmo no limite exterior do nosso corpo. Por isso é que quando nós recebemos sensações, elas fazem-nos imediatamente ter sentimentos, experimentar emoções. Portanto, nós provamos uma comida que gostamos e imediatamente temos uma sensação. É muito rápida, é muito imediata. Eu penso que a melhor maneira de expressar isto é: Deus criou-nos para ter prazer. Por isso é que nos dotou da capacidade de, à superfície, termos estas sensações. Mas todos os prazeres para os quais Deus nos criou, eles foram criados com um propósito. É que quando eles entram para o corpo, vamos dizer assim, para o âmago da nossa essência, eles aí têm que produzir um prazer prolongado, quer dizer, uma coisa que nos torna melhores. A perversão ou a contrafação que o diabo foi conseguindo fazer neste mundo pode resumir-se da seguinte maneira: nós, em vez de experimentarmos sensações de prazer nas coisas que nos fazem bem interiormente, isso começou-se a inverter e nós sentimos primariamente prazer nas coisas que não nos fazem bem interiormente. Por isso é que nós comemos uma coisa que por vezes está cheia de produtos, de porcaria, permite uma expressão, e aquilo sabe-nos bem, mas depois vai para dentro do corpo e só faz desgraça. Também na sexualidade, qual é o problema? Deus criou a sexualidade para aquele contexto da relação entre o homem e a mulher que se amam e que estão comprometidos um com o outro, e por isso a sexualidade acontece na superfície, em termos fisiológicos ou anatómicos, mas depois o que provoca é amor, não é? Profundo, é relação profunda, e isso foi substituído por apenas a parte superficial. Enquanto nós não nos libertarmos disto, realmente o mundo só vai decair. Ora, o cristão tem que afastar-se de tudo aquilo que é bom na superfície, mas que interiormente e em profundidade só causa prejuízo. Obrigado, Pedro, pelas tuas palavras e pela reflexão que hoje pudemos fazer. Hoje realmente tivemos um tema que merecia muito mais tempo para conversarmos e para colocarmos mais questões. Não é possível, mas de alguma forma aquilo que foi dito penso que foi muito claro e ficou aqui claro a necessidade de todos nós termos uma atenção especial para aquilo que são os erros que o mundo comete, para que os cristãos não os cometam. Por isso fica aqui o desafio para que você possa olhar pela sua vida, olhar pelas coisas boas que Deus tem para si e para aquilo que o Senhor Deus quer ainda colocar no seu coração. Quanto a nós, já sabe que amanhã terminamos esta semana do Bíblia Fala, mas nem por isso deixamos de dizer-lhe que contamos consigo amanhã neste mesmo horário aqui na Rádio RCS e também no Facebook da rádio ou até mesmo no Up Channel Portugal. Até lá, fique bem, tenha um ótimo dia, nós vemos amanhã.